Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e as ações da Petrobras, pessoal, e como que vocês poderiam lucrar pesado com essas empresas, tanto em valorização e também com bons pagamentos de dividendos. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar um segredo aqui nessas empresas que podem fazer vocês ganharem muito dinheiro e que o mercado não está contando isso aqui para vocês, tá bom? Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando a gente fala aí de Banco do Brasil e Petrobras, não tem como não saber quem são essas empresas. Tecnicamente, tá? São as empresas mais líquidas que a gente tem na bolsa. Uma das, né? Petrobras aí com uma liquidez absurda, todo mundo conhece a Petrobras, e o Banco do Brasil também, um banco extremamente importante, líder aí no mercado de crédito na parte de agronegócio aqui no Brasil. E eu acho que sim, as duas estão em um momento muito oportuno, tá? Pegando aqui, por exemplo, ó, o Banco do Brasil, ele tem tido uma grande queda nas ações, tá? Desde ali do último topo que tem acontecido no início do ano. Isso acontece por quê? Justamente por conta de uma queda de resultados que tem acontecido aí no Banco do Brasil, né? Relativos que ele foi muito impactado por conta do aumento da inadimplência no agronegócio. E isso fez ali com que o banco tivesse uma queda de lucros e, por consequência, a ação desabasse na Bolsa de Valores. Mas sabe um ponto interessante, pessoal? A ação veio a negociar muito abaixo do seu valor patrimonial. Hoje temos aí um PVP de 0,68 para Banco do Brasil. Esse PVP a gente já não via faz muito tempo na Bolsa, principalmente no Banco do Brasil, tá? Porque esse PVP foi o mesmo praticado na pandemia, o mesmo praticado nos fundos do banco. E detalhe, ele não vai acontecer quando tudo vai bem, porque todo mundo acha que o PVP vai ficar baixo quando tudo vai bem. Não é verdade. O PVP vai ficar baixo quando as coisas não estão indo bem. E esse é o cenário perfeito numa boa empresa, pontualmente passando por algo ruim, que já tem perspectiva de melhora. Os próprios CEOs aí, né, executivos da empresa, falam que o Banco do Brasil já tem uma perspectiva de retomada de lucros e rentabilidade no ano de 2026, tá? E aparentemente agora, o terceiro trimestre de 2025 vai ser o verdadeiro fundo do poço da empresa. Quer dizer, o segundo trimestre já foi o verdadeiro fundo do poço em termos de lucro, mas a inadimplência já vai começar a ter uma reduzida a partir do quarto trimestre de 2025. E eu acho que o lucro vai ter uma melhora sim, tá? Do terceiro tri para o segundo tri, até porque vai entrar resultados por equivalência patrimonial da BB Seguridade, onde ele vai lucrar 2,4 bi só de suas subsidiárias. Somando ali com outras subsidiárias integrais como o Banco da Patagônia, Elo Cartões e outras que ele tem, e somando mais aí o resultado com operações com crédito, tanto na parte de agro, pequenas e médias empresas e a sua carteira de crédito em geral, né? Supondo que ele vai ter um resultado conservador na faixa de 1,5 a 1 bilhão, podemos supor que o banco vai ter um resultado de 4,9 a 5 bilhões. Pior será uns 4 bi e meio, tá? Que eu acho ali mais razoável caso a operação com crédito venha muito ruim no próximo trimestre. Mas eu acredito que o resultado vai ficar de 4,9 a 5 bilhões, que já vai ter uma melhora, né? Em relação ali ao segundo trimestre, o lucro já vai ali subir novamente 29,4%, tá? E aí, já tendo essa perspectiva de retomada nos lucros, isso traz para a gente uma assimetria bastante interessante no Banco do Brasil. Valor patrimonial bem depreciado, o PL se esticou artificialmente, mas aí é que ninguém conta para vocês. O Banco do Brasil é cíclico, depende do agro. Então, nesses momentos, quando o PL se estica artificialmente pela visão do mercado, pode representar uma oportunidade, já que é contraintuitivo. A gente compra ações mais de commodities quando o PL está mais elevado. Portanto, quando a gente pega o PL projetivo da empresa, que ainda assim subiu em relação aos PLs anteriores, se a gente pega aqui, né, 124 bi de valor de mercado, que é o valor de mercado atual do Banco do Brasil, 123 a 124, tá oscilando nesta região.
dividido por um lucro de 23 bi projetivo, temos um PL de 5,3, o que é abaixo da média, mas está acima do PL de 2022 e 2023, que o banco estava reportando topo de lucros. Então, como eu falei, pelo Banco do Brasil ser cíclico, pode sim fazer bastante sentido quando o PL se estica pontualmente. Mas eu acho que o PVP acaba sendo muito mais eficiente quando a gente olha ali nesse cenário de quedas de pontuais de lucro, porque a gente percebe que o banco já vai ter uma retomada para o longo prazo, tá? E colocando aqui, ó, múltiplos atuais, preço justo do Graham. O Banco do Brasil está extremamente barato, pessoal. 22,5 vezes 3,80, né? Em vez de valor patrimonial de 31, preço justo nas ações de R$ 51,48. Dividido aqui pela cotação atual de 21,54, temos um potencial de alta de 139% na cotação. Fora que quando a gente coloca aqui preço justo do Graham, perdão, pessoal, a gente já fez o do Graham, PEG ratio do Peter Lynch, preço justo relativos ao Peter Lynch. Acabei errando aqui, tá? Peço desculpas. Vocês peguem ali, né, o PL atual da empresa, 5,34, e dividam pela taxa de crescimento. Pablo, quanto que Banco do Brasil cresceu na média? Bom, 1 menos payout vezes ROI médio aqui do banco, foi de 15%, ele cresceu na média 10,5% ao ano. Aí a gente pega aqui, ó, 5,34 de PL e subtrai por 10,5, o banco está com PEG ratio de 0,50, denotando que está bem abaixo de 1, potencial de alta de mais de 100% também pelo indicador do Peter Lynch. E quando a gente pega aqui, ó, pessoal, retorno embutido no preço da ação, 10,5% de crescimento mais 9% de yield médio, o banco pode trazer um retorno de quase 20% ao ano na média. E sabe qual é o mais interessante isso aqui? Eu vi um seguidor aqui no canal falando, Banco do Brasil nunca atingiu o preço justo, para de se iludir. Pablo, você tá viajando na maionese. Pessoal, não é verdade. Olhem só esse estudo aqui que eu peguei de Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, em alguns períodos, na verdade, em vários da sua história, ele já subiu mais de 1.500% desde o último fundo até o topo. 2016 em diante, ele subiu 300% e já ultrapassou e muitas vezes o seu preço justo, fora que o preço justo não fica então aficionado no valor nominal da ação, porque se o lucro da empresa crescer, o preço justo vai ser outro, tá? Antigamente o preço justo no Banco do Brasil era R$20, mas o banco lucrava 10 bi, 8 bi por ano. Hoje ele lucra de 20 a 35 bi, então o preço justo vai ser acima de R$50 facilmente. Não sejam simplistas, vocês precisam calcular com relação ali às perspectivas da empresa, consequentemente com quanto ela está sendo avaliada hoje. E parece sim que o Banco do Brasil é uma oportunidade. Fora também, ó, que nesses momentos de grande estresse de valor patrimonial, o banco já ficou cotado por 0,60 em muitos períodos, ó. 2016, 2004, o banco quando engatou um ciclo de alta forte, trouxe um resultado bastante excepcional para quem tinha Banco do Brasil na carteira, se aproveitando justamente dessa fragilidade pontual, né? E mesmo com a grande queda nas ações, o banco entregou quase 20% ao ano. E se do último topo, que a rentabilidade chegou em quase 12.000%, sabe quanto isso representa basicamente, nesse estudo aqui pega de 2002? Então ali são 23 anos no tempo. Você conseguir uma rentabilidade em 23 anos do Banco do Brasil, reinvestindo todos os dividendos que já chegou em 11.000% de retorno, pessoal, isso aqui é muito retorno. Você coloca aqui, ó, 11.000% em 23 anos, o banco entregou 22,72% ao ano na média, superando até mesmo o Itaú, no mesmo período que entregou um retorno de 19% ao ano. Pablo, 3% não faz tanta diferença, melhor um Itaú que tem pouco mais estabilidade. Olha, pessoal, 3% ao ano, tá? Durante uma lupa de 23 anos faz muita diferença. Vou pegar aqui um capital só para vocês terem ideia de como que esses 2% de forma composta pode fazer a mágica no seu patrimônio, ó. 100 mil reais, tá? Vamos supor que você investiu ali, é só por uma base, você pode trabalhar com qualquer valor que você quiser. 22% ao ano durante 23 anos sem aportar nada do bolso, isso daria um patrimônio de 9,6 milhões de reais. E o Itaú entregou 19% ao ano no período, trazendo um patrimônio de 5,4 milhões. O Banco do Brasil trouxe 4 milhões a mais do que o Itaú para quem investiu em Banco do Brasil esperando o longuíssimo prazo. Então, pessoal, eu prefiro arriscar, tá? Prefiro ter um banco com um pouco mais de volatilidade, mas que vai me trazer um retorno excepcionalmente maior. E detalhe que o ROI do Banco do Brasil foi inferior ao do Itaú, e mesmo assim ele trouxe mais retorno. Pablo, por quê? Tem uma explicação? É claro que tem. A ação é muito subprecificada. O mercado prega muito medo no banco. E aí esse retorno traz aí uma assimetria bastante interessante para Banco do Brasil.
por isso que ele representa hoje a maior posição da carteira do canal e eu pretendo ter uma visão de médio e longo prazo. Agora, pessoal, outra ação aqui, a Petrobras, tá? Que também faz parte da carteira. Eu acho que também está numa assimetria muito interessante. Os pontos que eu já citei para Petro em vídeos anteriores, a empresa está muito mais protegida, né? Contra as flutuações de preço do barril. O preço do barril não pode querer a tal ponto de inviabilizar a produção da empresa. Isso aqui já é um ponto muito positivo. A empresa tem um custo médio por extração extremamente baixo, muito bom também, trazendo um risco menor. Ela tem uma dívida líquida extremamente baixa, 1,8 dívida líquida sobre EBITDA, muito menor a dívida líquida que a gente observou lá no governo Dilma, onde a empresa chegou a uma dívida de 15 vezes, tá? E quando a gente coloca aqui, ó, indicadores fundamentalistas na empresa, vamos utilizar aqui, ó, 1 menos payout médio da empresa, vezes ROI, na ROIC, né, na faixa de 13, temos aqui 9,1% ao ano de crescimento. Ela paga na média ali, mais ou menos 10% ao ano, mais 9% ao ano de crescimento, ela pode trazer um retorno embutido no preço da ação de 19,1% ao ano. Detalhe que ela trouxe um retorno até maior do que esse no longo prazo. Em 10 anos, a empresa trouxe 1.464% de retorno. Utilizando a taxa anual composta, em 10 anos em Petrobras, 1.464% de retorno. Em aparentemente ali 10 anos, você comprando em um bom preço, você conseguiu 31,65% ao ano de retorno. Então olha só o potencial que boas empresas em bons preços trazem para você na multiplicação patrimonial no médio a longo prazo. E colocando aqui por múltiplos hoje, eu acho a Petro extremamente descontada, juntamente com o Banco do Brasil. As estatais em geral, né, nesse cenário aí de fuga de capital, governo pressionante, está muito barato. Ó, 22,5 vezes aqui, né, o EBITDA da apuração de 10. No caso, a gente tem aí um preço justo projetivo, ó, se eu fizer 22,5 vezes 10 e vezes aqui valor patrimonial de 31, preço justo de R$ 83,00, dividido aqui pela cotação atual de R$ 30,00, potencial de alta de 178% nas ações da Petrobras. Pegue ratio do Peter Lynch, EV sobre EBITDA, divida pela taxa de crescimento média. A empresa está em 0,45, mais de potencial de 100% também para ser cotado em sua média histórica. Então perceba que por todos os indicadores possíveis, tanto o Banco do Brasil e Petrobras estão baratos. E detalhe, são empresas tecnicamente correlacionadas, porque se a Petro vai bem, o Banco do Brasil vai bem. Pablo, como assim? Para de viajar. É verdade, pessoal. Pensem comigo, tá? O Banco do Brasil, ele é muito exposto no mercado agrícola, na parte de soja e na parte de milho. Se a gente tem uma alta no preço do barril do petróleo, vejam só, uma alta consistente no barril, isso faz com que o preço da soja e o preço do milho subam juntamente, porque isso acontece pela correlação positiva que eles possuem. Pablo, que correlação é essa? A correlação do preço dos fertilizantes. Tendo um petróleo mais caro, a gente tem um fertilizante mais caro. E, tecnicamente, tá? O biodiesel e também os seus derivados, como soja e milho, que são utilizados, soja principalmente, tá? São utilizados para fazer esses componentes. Consequentemente, o Banco do Brasil é beneficiado, como aconteceu ali na época da guerra da Ucrânia e da Rússia, onde o Banco do Brasil foi beneficiado junto com o Petro porque teve uma alta no mercado agrícola, commodities, né, agrícolas subindo como soja, milho. O Banco do Brasil reduziu a inadimplência e trouxe resultados superiores e pagou dividendos monstruosos, assim como, por exemplo, a Petrobras. Então o pessoal acha que foi por conta de governo de direita. Não é bem assim que funciona a coisa, pessoal. Não é assim que a banda toca, tá? Só pra falar aí pra vocês. No caso, quando você pega empresas, tudo bem, estatais, como Petrobras, Banco do Brasil, depende de uma gestão mais pró-mercado, mas elas também conseguem lucrar em cenários de governo de esquerda, caso o preço da commodity esteja em alta. O que manda nessas empresas é o preço da commodity, não tem jeito, tá? E aí faz com que o resultado fique bem acima da média. E nesses momentos de depressão, como a gente tem enfrentado agora, parece um momento bastante interessante de se posicionar nessas empresas. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Essa daqui é a minha visão atual, tá? Pablo, nossa, é muito difícil fazer o que você faz. Eu acho muito complicado. Pegue o ratio de Peter Lynch, preços de Graham, eu não sei que nada disso, tá? Eu precisava de alguma coisa que me proporcione praticidade no meu dia a dia, que me traga um potencial de retorno sem eu ter trabalho nenhum, tanto para mim que sou iniciante de bolsa e também para investidores avançados. Por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês.
a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso, tá? E detalhe que ela é também totalmente automatizada. Além de conter mais de 100 ações aqui que você pode estudar em tempo real, ela é automatizada, atualiza em tempo real. No caso ali, há algoritmos de negociação que já atualizam essa planilha para você, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça. A qualquer minuto, a qualquer segundo, ela sofre alterações automáticas. E terceiro fator, tá? Contém aí os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, tá? Que são grandes investidores baleias do mercado financeiro que trazem esse retorno acima do esperado, com tudo isso já mastigado para vocês, tá? E aí, tem preço teto projetivo também, outro benefício aqui secundário extremamente poderoso para você que adquirir esta planilha. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado e também, pessoal, eu deixei aqui na bio do canal. Basta você ir diretamente na biografia do canal e clicar na parte de mais. E aqui você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Não se esqueçam também de se tornarem membros do canal, porque a parte de membros tem voltado com muita força e tem aí, no caso, trazido conteúdos de extrema qualidade aqui para vocês, tá? Bom, pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E por este vídeo aqui é isso. Comentem se vocês têm Petro ou Banco do Brasil. Em particular, eu tenho os dois na carteira e eu aí tenho uma visão de médio a longo prazo, já que em momentos de estresse, geralmente essas empresas trazem resultados acima do esperado, superando e batendo qualquer índice de inflação no Brasil e qualquer mercado possível, seja o Ibovespa, seja o CDI, essas ações superaram em larga escala no longuíssimo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fica com Deus no próximo vídeo e fui!